Tá, vou começar a gravar. Conseguiu? Vou começar. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Alexandre Areva, eu sou um dos membros do grupo chamado Ciência com Certeza. Ciência com Certeza é um projeto de divulgação científica que temos focado para fazer esse tipo de divulgação científica com jovens pesquisadores de um jeito mais descontraído, ou seja, o público pode interagir diretamente com os pesquisadores, no caso. Esse seria o primeiro evento da Ciência com Certeza do ano, já que estamos em constante transformação. Inclusive agora quero apresentar a dois novos membros da Ciência com Certeza, a Gabi, que está ali, que não dá para ver porque está filmando, e a Giovana, que vai ser a mediadora daqui dessa roda de conversa. Então, o que pode fazer? O público em qualquer momento pode interagir com as pessoas. A gente vai fazer uma roda de 5, 6 perguntas, os convidados vão responder, mas você também pode ficar à vontade para fazer perguntas no devido momento. Então, sem mais, eu vou passar a palavra para a Giovana para apresentar os convidados e continuar com a roda de conversa. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. Bom, aqui, nossos três palestrantes, temos o Diogo. O Diogo atualmente trabalha no CNPq, atua no CNPq. Bom, a primeira pergunta de hoje bom, todos sabemos que é fato, que atualmente existe uma grande monetização de animais silvestres nas redes sociais. Quais os impactos que a comercialização da imagem desses animais pode mudar a forma como a sociedade enxerga eles? Bom, eu queria iniciar um pouquinho, somente agradecer a presença de todos que estão aqui, o pessoal da comissão, os organizadores, os colegas que estão aqui. E é legal a gente trazer esse tema, porque é algo que está muito em voga, assim, por conta de acontecimentos recentes aqui na nossa cidade, na nossa região, mas de uma via geral, já faz muito tempo que a gente vê pipocar por aí casos do mau uso dessa exploração inadequada dos animais silvestres, E assim, os animais eles são usados desde sempre, como uma forma de recurso, como uma forma assim do ser humano, digamos, ter algumas vantagens, na nossa própria sociedade, Mas de uma forma de um tempo para cá, com o advento das novas tecnologias, essa nova forma das pessoas se comunicarem, isso tem trazido alguns problemas, O que eu sinto, como uma pessoa que também usa as mídias sociais e tal, é que há um uso que às vezes joga muito contra a conservação dessas espécies e pode trazer problemas muito sérios para os animais, para as pessoas, para a sociedade, e a gente precisa discutir um pouco isso, Acho que a primeira coisa que a gente percebe é, uma influência muito grande, Tanto que usam muito o termo influenciadores, digitais, e vale a pena a gente pensar que a gente aqui, que a maioria é biólogo, São pessoas da área, não biólogos, veterinários, ecólogos, conservacionistas. Então, às vezes, o que a gente fala acaba sendo um pouco óbvio para nós, mas para o público em geral não. É muito comum você ver as pessoas falando, mas o bichinho está tão bem tratado, tomou banho, está comendo ali a bolachinha dele, está dentro da, uma caminha e tal. Obviamente não é isso que o animal
parece que quer e precisa, né? Mas o público leigo não entende dessa forma, né? O público leigo, quando eu digo leigo, assim, não são pessoas, obviamente, ninguém é obrigado a entender sobre a biologia e ecologia do bicho. Então, quando a gente está nessas mídias sociais, a gente está falando com todo tipo de público. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque esse mau exemplo pode influenciar de uma forma muito drástica e forte, né, a sociedade, né? Principalmente quando isso vem de artistas, quando vem de pessoas conhecidas, quando vem de legisladores, como foi o caso, né, da capivara, filó e tudo mais. Vamos logo falar o nome da capivara, porque em algum momento, né, a gente ia falar. Então, assim, quando a gente vê pessoas do meio jurídico, político fazendo isso, é complicado. E também é muito complicado quando profissionais da área de alguma coisa. A gente vê ultimamente muitos biólogos, muitas pessoas que se dizem divulgadores científicos, posando ali com um bichinho e fazendo às vezes mau uso dessa, digamos assim, desculpa que eu sou um divulgador científico e estou aqui com a aranha andando na minha cara, está vendo como ela é boazinha e tal. Calma, porque a gente tem que prestar muita atenção com quem a gente está se comunicando, né? A gente está subestimando um monte de coisa nessa história, né? Os potenciais acidentes, as potenciais doenças, os problemas decorrentes a isso. Crianças estão vendo isso, podem ir lá atrás do bichinho, de um acidente. Pessoas podem querer repetir isso e começa a influenciar. Outras pessoas vão querer fazer isso, vão querer, às vezes, monetizar em cima disso, né? Então, esse é o primeiro problema que eu trago, né? Para eu não capitalizar aqui as falas, eu passo para os colegas, né? Mas, assim, nesse primeiro momento, eu acho importante a gente ter esse cuidado relacionado ao nosso papel como profissionais da área, né, que trabalham com animais, trabalham com biodiversidade, trabalham com divulgação científica e às vezes não estamos tendo o cuidado necessário na hora de se comunicar. Né? Eu acho que esse evento, né, da questão da capivara, é uma lição para a gente, né? Erramos profundamente em educação ambiental durante anos. Eu vi só pessoas que não estudaram, mas outras pessoas veterinárias, né? Eu sou veterinária que trabalhava com conservação, com diversidade, né? Uma história diferente. Então, eu tenho uma realidade de entender, né, pelos meus pais, eu tenho uma história diferente e posso ter as pessoas que têm a mesma visão que eu, né? Com a conservação, biologia, e da faculdade de técnica. Mas a gente achou que aquilo era normal e tudo mais. E a gente entrou numa questão, né? Até querer conversar com as pessoas, né? E a pessoa fica claro. E aí é o ponto que você para, né? Vamos refletir, né? Onde a gente vai chegar, né? Se a gente vai chegar no embate, né, corporal, tem, assim, em algum momento, né, pessoal, essa educação ambiental foi boa, né? No Brasil, no modo geral, porque uma coisa que ninguém normalizou a situação de uma forma muito esquisita, né? Eu fiquei com essa grande reflexão, né? Eu venho de um trabalho, sempre de trabalhar com pessoas, eu trabalho com educação ambiental. Não criticando todas as minhas coisas, mas se vou criticar, né? Porque alguma coisa aconteceu de errado aí. Um dia eu fui nesses passeios queridos, aí fui para distrair, passei raiva, né? Porque eu passava, eu estava acostumada, parar o barco lá, aí desce uma comunidade, também eu e aí veio o pessoal já com o bicho na mão. E eu fiquei, na hora o que é isso, né? Eu falei, eu só comi assim e tal. E as pessoas que estavam naquele debate lá, né? Falando para mim, o que tem de errado aí? Ninguém viu coisa errada, entendeu? Ninguém viu alguma situação errada de exploração. Então, quer dizer, a gente chegou em algum momento, né? Eu falo a gente porque eu não considero outra área, os que vieram antes de mim, né? Não sei, alguma coisa muito de errado, porque nessa questão climática foi bonito, né? E na questão que eu trabalho especificamente, eu sou da Fiocruz Amazônia, né? Trabalho com descendentes de ciências
gatilhos para conhecer a gente. Né? A gente não teve no Brasil ainda os SARS-CoV-2, outra coisa nervosa, uma coisa mais doida, porque ainda aqui no nosso país, a legislação ambiental, ela proíbe, né, a questão da comercialização de carne, mercado de negócio silvestre, e você criar um pet não é legalizado. Né? Tem uma força muito grande política aí, né, por trás, para poder colocar um monte de espécie para poder ser pet. Né? Então a gente tem esse aspecto sanitário também que tem que ser visto, porque ninguém olhou, né? Mas capivara, né? Bicho olha uma capivara, eu olho a espirose, maculosa, muita coisa, né? Ela tem muita fúria. Às vezes muito animado sobre biologia e ecologia, mas eu vejo como mais ela uma proteção de um monte de doença muito complicada para nós, né? Então, sei lá, Boa tarde a todos, obrigado por essa convite e oportunidade. Eu sou filho dessa casa, eu fiz mestrado e doutorado aqui, então para mim é bastante legal estar aqui com vocês, né? Discutir um tema tão atual. Eu concordo plenamente com o que os colegas colocaram, mas eu queria puxar um outro fio. Fato é que a fauna, ela sempre foi comercializada. Desde que nós somos humanos, antes do dinheiro, eu acho que já se comercializava a fauna, né? Com troca. Isso ocorre no interior, né? A gente vê, você mata, você pega em natura, tem um tracajá, né? Aquela coisa de subsistência e tal, né? E agora, o que a gente está enfrentando é uma nova modalidade de comércio, mas ela continua sendo comercializada, né? E nesses casos que eu citei anteriormente, desse uso, não também tradicional, mas desse uso social que nós tivemos, né? Se você não concorda com isso, talvez você esteja muito longe da natureza, né? Porque a gente foi se urbanizando, ou talvez porque quando você chega na comunidade, o pessoal sabe como você pensa e eles escondem tudo, né? Então você não vê, né, que não tem nada, mas você acaba de ir, o cara vai lá trazer a cutia, a vaquinha que ele está criando, né? Então eu entendo que a gente está numa nova perspectiva de comércio, né? Felizmente, ou apesar de maus tratos, etc., ela não é destrutiva, né? Porque um abate, um tira um pedaço, mas isso tem um custo, né? Nós estamos investigando isso também em algumas pesquisas, né? Dito isso, quando cai em comércio, eu acho que é bem isso que o Diogo falou, temos veterinários, biólogos, né, aqui, não imagino a plateia também, mas é todo mundo interessado no tema, mas geralmente são poucos, né? Quando realmente a gente passa a peneira da fauna, fica pouca gente no final, né? Porque tem tantos temas legais, e também eu queria me prender, até para provocar, no bom sentido, aquela parte, a imagem desses animais pode mudar a forma como a sociedade enxerga esses animais. Bom, eu me enxergo como sociedade e também me enxergo como animal, tá ligado? E eu comecei a usar esse negócio de rede social com a pandemia, né? Porque a gente não podia estar numa instituição pública e a gente começou a trabalhar com isso. E os meus colegas já estavam vendo imagens que eu comecei a ver recentemente, né? Da pandemia para cá, também estamos aqui. E eu ministro duas disciplinas na UFAM. Uma é vertebrados, né? Onde eu falo dos bichinhos, da onde eles vieram, como eles vieram, aquela coisa. Acho que todo mundo passou por isso em algum momento, se não passou, deveria. E a outra disciplina chama manejo de fauna, tá? Manejo passa pelo econômico e muito mais que isso, né? E eu confesso que eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto. Muitas delas não estou falando de maus tratos, não estou falando de confinamento, não estou falando de falta de ética, não. Porque tem um volume gigante de imagens, imagens de espécies que eu nunca vou poder ver, porque ocorrem numa realidade muito longe ou muito distante de mim. Muitas são de cativeiro, muitas são de zoológicos. Eu utilizo essa informação porque tem coisa boa, informação, estou falando, tá?
E mudou a minha perspectiva. Eu, claro que dentro das minhas limitações, eu tento checar quem é que está postando aquilo, porque às vezes o indivíduo lá, o cidadão, postou uma questão de fauna, e você entra no perfil dele quando é aberto e vê que ele não é da fauna, né? Ele está só monetizando, né? Em cima da onda. E o lado que eu queria colocar é que eu tenho aprendido muito, vendo coisas que, às vezes, um comportamento, por exemplo, uma estrutura que eu estudo aquilo, eu vejo no papel, no preto e no branco, na fotografia, mas essas imagens mudaram a minha vida, literalmente, né? Então, tem como tudo, tem um lado ruim e tem um lado bom, né? Por exemplo, eu fiz uma postagem no Stories, eu nem uso muito, acho que todo mundo viu, uma corujinha, nem sei se é verdade, né? Que coloca, a coruja não conseguia reproduzir, colocam 2 filhotinhos órfãos e ela, a história que conta é que ela não conseguia reproduzir. Quando ela vê os bichinhos, que ela volta para a toca dela, o ninho, aquilo me emocionou, porque o comportamento dela, a gente sabe que é uma coisa hormonal, né? Assim, uma coisa incrível, provavelmente ela nunca tinha feito aquilo, então isso me muda, tá? Isso para fechar, que tem um lado ruim, mas também nós temos que buscar um lado bom, porque nós estamos falando de futuro, né? Esse negócio de monetização é uma questão fiscal, é só você pagar imposto e está resolvido, né? Desde que seja dentro da legalidade, etc., né? Mas eu só queria trazer esse lado, de que tem um lado informativo, até que para mim, porque eu estou há 30 anos carregando essas coisas aí, né? Esses livros e essa coisa, e eu tenho aprendido, né? Agora, acho que a gente quer discutir se vale a pena isso, e se aquilo é ético ou não. Eu acho que esse é o ponto que eu dou para Giovana com 2 anos. Bom, concordo, né? Você falar. E eu vou deixar no final de você com as perguntas propostas. Como a monetização de animais silvestres poderia impactar ou influenciar nos esforços de conservação e proteção desses animais? Há mais riscos ou benefícios associados? Eu começo de novo? Pode começar. Antes de entrar exatamente nesse aspecto, só pegando um gancho do que o Boris falou, concordo com o que ele disse, eu acho que a gente tem que pensar dessa forma exatamente, né? Tem coisas boas e coisas ruins, como quase tudo na vida, né? E assim, só trazendo 2 exemplos dessa questão de coisas boas e coisas ruins, pessoas da conservação, biólogos e tal, muita gente bate na questão do zoológico, né? Zoológico, o bicho está preso, o bicho está fora da natureza. Os zoológicos hoje em dia, eles têm uma função de conservação muito importante. Trabalham com espécies ameaçadas, reproduzem espécies ameaçadas, trabalham na e tal. Então é a mesma coisa, né? A gente se vê por esse enviesado de uma forma que os animais estão fora do seu ambiente natural e tal, mas é como o Boris disse, tem animais que eu só vou ver no zoológico, né? Trabalhar em educação ambiental, muitas vezes eu só consigo levando aquela turma, aquela criança, um filho do zoológico, né? No início aqui, me perguntaram da questão do turismo com botos. Muita gente também é contra, dá porrada, não é legal, os bichos estão ali e tal. Eu dei aquele exemplo que tem alguns locais do mundo, na África principalmente, turistas pagam uma grana preta para ver os elefantes, as girafas, os leões, no safari, no parque nacional. Os caras vêm do mundo inteiro e deixam uma grana muitas vezes que ajuda a comunidade, que ajuda os projetos de pesquisa, que ajuda. Então, o próprio turismo com botos aqui na Amazônia, que é algo que só existe aqui, né? Esse turismo com boto vermelho e tal, pode ser muito ruim se for feito de uma forma desorganizada, de qualquer jeito. O turista entra na água, abraça o boto, dá uma cerveja pro boto, segura ele para tirar uma foto, mas pode ser muito legal se for feito de uma forma, respeitosa, onde aquele turista que vive lá na Avenida Paulista, que nunca colocou o pé na Amazônia, chega ali,
vê um animal daquele tamanho de perto e se encanta e volta para a cidade dele com outro pensamento sobre os nossos animais, a nossa biodiversidade. Então, é isso, vale para tudo. Eu acho que a própria questão da exposição dos animais em redes sociais e tal, pode ter um lado muito bom, né? Depende muito de como a gente lida com isso e de como que a gente faz, né? E sobre essa questão que você levantou agora, Giovana, de como isso pode atrapalhar os esforços de conservação, é complicado, porque assim, vamos dando um exemplo, né? A pessoa começa ali a divulgar, como a gente já viu em alguns casos, de personalidades posando com o seu macaquinho, com o seu papagaio, com o seu que lá e tal. O público, de um modo geral, às vezes, não entende aquele contexto, que às vezes é um animal que foi criado em cativeiro, existe uma lei que permite que ele seja comprado de uma forma legal e criado. Eu nunca tive um macaco em casa porque, pelo amor de Deus, eu não consigo entender que, né? A gente tem filho já para Pois é, exatamente. Então já está bom. Mas assim, eu digo que assim, existem algumas espécies de papagaio peito roxo lá no Paraná, papagaio charão lá no Rio Grande do Sul, arara azul lá no Mato Grosso, aqui no Amazonas, o próprio mico-leão dourado e tal, que eles foram muito ameaçados, ainda são, pela retirada dos animais da natureza, pelo tráfico internacional, pelo PET e tal. Na Amazônia isso ainda, talvez uma outra espécie seja ameaçada por isso. Mas há algumas espécies, sim, que são ameaçadas, que estão em risco de extinção, muito devido ao tráfico. Quando a gente fala então das espécies ali da Ásia, da África, mais ainda. Então, muitas vezes, se a gente começa a, digamos assim, não ter uma forma de comunicar, explicando que esses animais, eles estão aqui em cativeiro na minha casa, mas eles vieram de um local regularizado, e eu tenho uma autorização para manter esses animais aqui, isso pode trazer algum risco para algumas espécies específicas, espécies que têm uma distribuição restrita, espécies que têm populações muito pequenas já, né? Muitas vezes, o que eu estou dizendo assim, né? As pessoas acabarem se empolgando de ver o cara com papagaio, o cara com a cobra, o cara com macaquinho, eu quero ter um também. Né? Isso acontece. Que bacana, eu não sabia que a capivara era tão bonitinha, eu quero ter uma também. Eu não sabia que o macaco marinho era tão bonitinho, eu quero ter uma também. Eu entendo que a boca está lá na beira do rio, tem seu xeribado, tem seu bichinho, que caça para alimentar a comunidade e tal. Mas a gente que está aqui na cidade, a gente precisa disso. Né? A gente realmente tem, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, imagina se cada um quisesse ter o seu bichinho, isso dessa, né? Então a gente tem que ter sempre cuidado com isso. Muitas vezes, o cara pegar um papagaio, uma arara e tal, ele vai pegar filhote no ninho. Às vezes ele corta a árvore, derruba o ninho, mata a mãe para pegar o filhote, né? Então assim, às vezes a gente acha que é um certo preciosismo e tal, mas não, né? Se a coisa ficar dependendo da escala, isso pode trazer problemas, né? E outros problemas, doenças, né? Zoonoses, já passamos agora para a Alexandra e tal. Então, essa questão assim de como isso influencia, como esses influenciadores e como a monetização, porque, cara, uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que esse tipo de vídeo está no Instagram. Por conta dessa questão da capivara e tudo mais, eu comecei a conversar com algumas pessoas que trabalham mais a fundo com isso dá muita grana. Mas quando é muita grana, não é assim, é muita grana que a gente que trabalha aqui, né, não faz nem ideia. Né? Os caras ganham ali um dia que a gente vai ganhar num ano e olha lá. Entendeu? Milhões de vídeos compartilhados. Então, assim, a gente tem que ter um pouco dessa noção de que é um negócio. É um negócio muito lucrativo. E a tendência é que isso ganhe uma escala que pode sim, trazer sérios problemas na conservação. Eu tinha visto um fatiando, não lembro aonde, nem de começando antigo, né? Pensando assim, falei de negócio, agora não sei o que negócio caiu, né? Nesse ele codificava a questão das pessoas, dos influencers e atores né? O pessoal colocando seus animais, né? Mostrando que
aumentava em relação à espécie que era mais mostrada, né? Então, ou seja, não tem realmente uma relação mostrada, mas bem que tinha uma relação, né, de uma significância estatística na questão de começar a mostrar mais esse bicho, começa a ter uma procura, eles até criticaram aquelas ferramentas do Google, né? Quando a pessoa procura onde comprar, onde eu acho, né? Então, realmente tem uma coisa toda, né? Mas como o Diogo falou, a gente não vai ser ingênuo, né? Eu também, era nem ele, né? A gente é muito school, né? Eu não tinha ideia, uma pessoa no TikTok, né? Um negocinho ali ganhava muito dinheiro, né? Depois esse negócio, até os mares se para bem, né? Eu era muito desinformado, porque esse negócio, sendo isso, né? E aí a gente viu o pessoal da conservação da fauna sobre um pouquinho, né? A gente começou a ficar mais juntinho e trocar mais informação. E aí uma pessoa começou a falar, não, eu conheço o trabalho com essa questão já faz muito tempo, principalmente a gente já faz essa exposição. Ela falou da normalização, eu fiquei chocado, né? Então, quando a gente pensa tem uma grana alta envolvida, as coisas ficam mais complicadas, né? A gente vê agora aqui no nosso ministério, né? Aí o governo novo, a ministra Marina e tudo mais, né? Aí envolve uma exploração de petróleo na Foz, né? O que acontece, né? O Randolfo era um né? Tipo, dinheiro, né? Dinheiro envolvido, as coisas, o pessoal, né? Aquela coisa do imediato do dinheiro, né? Se isso é para coisas muito maiores, né? Que a questão da Foz, que é esse negócio de sistêmico, né? Que é a questão de. Como é que chama mesmo? Do capitalismo, né? Aquela questão de você ter pensar nas próximas gerações, né? Que elas vão pegar a bomba ali, né? Hoje, e já é difícil, mas TikTok, né? Então, quer dizer, a gente está numa mídia assim meio que. O que a gente tem que fazer também é acompanhar essas coisas, tentar entender como as coisas funcionam. E eu acho legal, eu vi outro dia uma informação de França, no jornal francês lá, que na França vai começar a regulação da produção de influência. Vai ter uma regulação, uma lei. Então, a pessoa que é influência, ela não vai poder divulgar nosso VS, não vai poder divulgar coisas de risco, né? Porque você tem influência um pouco de doideira, né? Então, eles vão começar a regularizar, para você influência interesse, para você seguir essas regras. Porque hoje, não sei se eu estou se informada, mas acho que no Brasil a gente não tem isso, né? A pessoa tem influência e meio que pode fazer o que for, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ver. E aí volta aquela coisa transdisciplinar, multidisciplinar. Se você quer esse trabalho de conservação e que você gosta, a gente tem muito isso na ecologia, eu vejo nas doenças também, né? Eu vou trabalhar com queixado, e a pessoa vai comer tomando queixado, né? Assim, né? Igual o fragoso, né? Queixado dentro, né? Igual eu colegas trabalhando com monstro, sei lá, né? Cacaré, né? Saúde, né? E a pessoa fica naquele bicho. Então, existe no bicho, né? Fica na conservação, fica na ecologia, fica na doença, mas a gente nunca para de olhar o que está acontecendo, né? Porque se você não olha esse entorno, o trabalho de conservação não vai ter frutos, né? Isso mesmo. Exato. Equidade funcional. Equidade nacional. Bom, acho que já ficou claro, né? E acho que vocês concordam também que uma coisa que nos une é que certas práticas são inaceitáveis. Okay? Então a gente não está discutindo isso, né? Precisamos ver se todas as práticas são inaceitáveis. O que é isso, né? Qual é o limite entre o mais ou menos aceitável ou aquilo que não se discute mais, que é ponto passivo. Isso obviamente à luz da legislação, mas também tem essa coisa de ética que ainda é um campo nebuloso, pelo menos eu não tive essa disciplina na graduação, tive que me reinventar, entender o que está acontecendo, né? E quando é inaceitável, é o caso de polícia. Agora existe um outro tipo de polícia que talvez nós não estejamos acostumados a ela. Essa primeira polícia que eu citei é uma polícia ostensiva, que ela vai e toma uma providência ostensiva, como o próprio nome diz. Mas existe a polícia administrativa, tá? Analistas ambientais, eu não sei se você tem um curso, se você também atua como agente, me ajuda, como fiscal. No caso, assim,
quem trabalha no ICMBio, que é o meu caso, a gente tem essa jurisprudência nas unidades de conservação, né? Já o IBAMA está mais relacionado a crimes ambientais de uma forma geral, mas é como você disse, é uma questão mais administrativa, né? Ele vai responder o processo administrativo junto ao órgão ambiental, mas ele, dependendo do ilícito ambiental, vai responder isso de forma criminal, na justiça criminal. Isso, porque a polícia ostensiva ela prende, vamos dizer assim, encaminha. O ambiental, essa polícia administrativa, ela, por exemplo, lavra, né? Um auto de infração, algum auto que pode gerar uma multa, etc. E o problema é que nós temos vários colegas nossos nesse olho de furacão, sejam biólogos, sejam veterinários, sejam da área de agrárias, né? Inclusive, o pessoal que está no olho de furacão mesmo. Por exemplo, teve um problema, acho que em Maceió, no Nordeste, que um desses fiscais foi pegar um jacaré e estavam filmando e pegou pela cauda. Resultado, foi uma coisa horrível, horrível. Tá? Então esse pessoal está na linha, eu tenho pena. Nessa hora eu gosto de ser professor. Tá, sim, poxa, finalmente eu escolhi, né? Porque realmente então a gente tem que estar preparado para isso, né? Agora, uma consulta entre vocês. Quem come proteína animal aqui? A maioria. Provavelmente essa proteína animal que vocês, com certeza, um dia foram animais silvestres. Espécies silvestres. E se você for ler, for fazer uma revisão, for refletir, eu penso muito nisso, aquilo que hoje é doméstico, se eu estiver falando muito alto, me corrijam. Aquilo que hoje é doméstico, assim, carne de vaca, vamos dizer, geralmente está ameaçado na natureza. Por exemplo, a última vez que eu contei raças de cães, eu parei em 150. Mas você vai ver os cães na natureza, via de regra em escala global, estão ameaçados, os selvagens. Pensa no gado, o gado está ameaçado. Os cavalos estão ameaçados, os gatos estão ameaçados. Tem exceções. Tudo bem? Então a gente precisa pensar nessa perspectiva de que, às vezes, o que nos parece certo, né? O pessoal gosta de falar, é até antigo e ecologicamente correto, daqui a 100 anos pode ser um tiro no pé. Porque se eu não preciso mais do recurso natural, ele não interessa mais, eu foco na minha produção fechada. Então nós, enquanto da área ambiental e pesquisadores, né, a gente tem que ter essa perspectiva, tá? Nós temos que olhar lá na frente, né? Não é um caso assim, o problema é que a gente reage, né? O fiscal, por exemplo, ambiental, ele reage, ele vê, né? Ele geralmente é acionado, ele vai lá e tem que aplicar uma multa que depois acaba sendo, né, o superior dele é um crítico, ele guarda. Eu tenho muitos amigos que sofrem com isso. Tentando responder benefício, bom, de conservação, eu não sei bem o que é conservação, mas tem várias definições, mas acho que a gente está falando a mesma língua, né? Porque conservação e proteção andam juntas, são irmãos, né? Em algum nível. A proteção eu acho que é simples, né? Primeiro precisa ter grana. Se não tiver grana, nós vamos ficar batendo cabeça e volto para vocês, né? Tanto em nível de ICMBio como em nível de IBAMA, IPAAM, município, né? A gente sabe que as coisas são sempre difíceis, estavam muito mais difíceis, né? Segunda coisa, nós temos que formar quadros, nós temos que ter funcionários habilitados para fazer isso. Isso tem um custo social, não é barato. Não é barato manter esse pessoal, tá? E eles nem ganham tão bem assim não, viu? Às vezes você vai entrar lá naquela transparência, você vê quanto o cara ganha, mas aquilo é bruto. Quando desconta, não chega no final do mês, pelo menos eu, não sei se vocês estão melhor, eu não sou um bom, né, manejador aí, como diz, né? Então, grana, quadros, e aqui nós estamos formando quadros, porque vocês vão, eu espero, nos substituir, ou semelhantes a vocês, né? Assim como a gente substituiu quem veio antes, tá? Outra coisa, que é um slogan, né, que fala aqui, para ter conservação e proteção, tem que ter informação, né? Tem aquela coisa, não sei como fala, conhecer para proteger. Então, essas redes, essa nova coisa que nos pegou muito rápido, pelo menos a mim,
eu entrei mais tardiamente como eu arrei, ela traz informação. Então, peraí, esse argumento que a gente fala, por que você pesquisa, sei lá, borboletas? Ah, não, porque o conhecimento, né, as pessoas vão se interessar por aquilo. Então, é a mesma linha. Então, essas redes, bem administradas ou não, nós estamos falando aparentemente daquelas mal administradas, elas trazem informação. Então, se aquilo que a gente aprimorou durante meus professores, na verdade, meus professores não me ensinaram conservação, nem nada, eles só me ensinaram biologia. Eu me formei há 30 anos atrás, eles não falavam disso, tá? E às vezes, até esses que se postulam como protetor da natureza, e etc., dos animais, como se gosta de falar, você vai lá, o cara é um serial killer. Ele mata milhares de insetos por ano para coletar dentro de um vidro. Eu sei o valor de tudo isso, claro, das coleções zoológicas, vamos até visitar aqui dentro do curso de pós-graduação, né? Mas de peixes, você vai ver, a pessoa matou quantos, centenas de milhares de peixes na vida, da carreira dela. O que ela está fazendo? Juntando informação. Juntando informação o quê? Para a gente tomar decisões. Buscando, né, conservação e proteção. Então também tem esse lado. Eu estou fazendo até papel, sei lá do que, né? Mas eu estou puxando, nós estamos juntos, né? A gente está junto, tá? Agora, e outro aspecto importante eu tenho ex-alunos, via de regra não tão bons assim, eu tenho alguns muito bons aqui, tá? Que me dão orgulho de falar, pô, finalmente, né? Peguei o meu filho, mas estou contribuindo com essa moçada, né? Porque quando mexe com o coração é difícil, o sentimento, e essa questão é sentimental, ela está aqui dentro também, além da parte legal, né? Ali são biólogos, são veterinários, né? E eu acho que talvez para atacar esse problema, a gente não pode só pensar na fauna silvestre, aquele indivíduo que está passando por ali. Nós temos que também pensar nas pessoas que estão por trás disso. E eu escrevi aqui para não esquecer, eu já tenho uma idade, eu separo essas pessoas em dois grupos. Você não tem simplista bem raso. É aquele que não sabe o mal que ele está fazendo. Porque, por exemplo, se eu posto, eu não tenho no Instagram essas coisas, eu tenho no laboratório, nem tenho o nome. Não é meu nome, né? Porque é para passar para frente. Às vezes a pessoa se posta lá, um bicho, ela está cometendo, ela está criando uma prova contra si mesma. Porque para pegar um elemento desse, vocês sabem, tem que ter autorização, tem que ter conselho de ética, etc. Então, às vezes as pessoas estão mal informadas. Aí tem aquele que está bem informado e não aceita. Tem isso, o jovem é assim, ele não aceita e acha que dá para mudar. E que não, nós vamos mudar, e demora a mudar, porque é legislação, né? E por fim, para terminar, tem também aquele grupo que não está nem aí. Ele sabe, ele tem um conhecimento, ele já deveria ter um senso crítico de que aquilo não é legal. Nunca aconteceu de vocês postarem uma coisa, um espécime, você fazendo alguma coisa, e depois você pensar bem e falar, puxa, eu não devia ter feito isso. Por quê? Porque deu uma dupla interpretação. Né? Porque, por exemplo, a gente tem um trabalho bem interessante aí na Mata da UFAM, eu tenho uma lista bem grande de espécies silvestres que eu posso ter acesso. Serpentes, por exemplo. E de repente pinta uma serpente muito rara, que eu falo, nossa, né? E eu acho que ela está na minha lista. E aí você acaba postando, mas depois você fala, peraí, vou dar uma olhada na lista. Porque às vezes são 30. E aí você olha e fala, não está. Eu não fiz aquilo por mal, eu jurava que estava na minha lista. Porque senão eu posso até pegar, processar, medir, sensar, marcar, escutar, e fica ali à noite, geralmente, né? Mas se eu postei, você entende? Eu estava mal informado, porque culpa minha de que eu esqueci de que aquilo não estava autorizado. O que eu faço, geralmente? Eu entro no Sisbio e peço uma autorização. Já aconteceu de eu fazer um relatório, entregar o relatório, achar uma espécie
que não era alvo, mas de repente ela está lá, porque eu entrei na casa dela, e o que eu faço? Eu entro no suspiro e geralmente é uma coisa pequena, uma acréscimo, a técnica é a mesma, autoriza de novo, inclusive me dá um novo número, né? E eu tenho que decorar esse novo número, porque o número anterior. Então eu acho que tem de tudo na rede. Tem gente mal intencionada que quer grana, tem gente bem intencionada que está mal orientada. Acho que isso é muito comum. Por exemplo, é bem comum você chegar e falar assim, os alunos de mestrado postam uma foto lá e eu falo, não, você não tem autorização para pegar esse bicho, não faça isso não. E também não bebe mais, e principalmente não fica publicizando isso, né? Agora tem o mercantilista, aquele que é grana e aí ele faz qualquer coisa, ele está usando o bichinho, mas ele podia estar usando qualquer outro elemento que não é bem visto na nossa sociedade. Mas a nossa sociedade vai e tem que evoluir, nós temos que estar preparados para isso, tecnicamente, não é só emocionalmente, se é que a gente consegue separar. Bom, só para lembrar também que você pode fazer perguntas que eu depois. Voltando às palavras-chave aqui dessa pergunta, primeiro, monetização é mais relacionado às redes sociais, tudo bem, mas eu quero ir mais para trás, a questão de comercialização, de tráfico de fauna. Então, a gente sabe, tem estudos, tem fatos, que por cada bicho, cada macaquinho, cada bicho selvagem que você possa ter nessa casinha, aqui na cidade, muitos morreram, para chegar só um. Então temos que ficar cientes dessas coisas, senão eu vou pegar um bichinho fofinho do mato, trazer aqui, aí está tudo cá, mas você não sabe que detrás disso tem muitos outros bichos que morreram atrás. Eu tenho uma pergunta em relação à questão das redes sociais, porque está em questão agora a questão da regulação das redes sociais. Agora a galera quer usar a liberdade de expressão para fazer até o que não pode, né? E assim, acho que cabe, né, assim, ao IBAMA, outros órgãos reguladores, de começar a fiscalizar a rede social, né? Queria saber o que vocês acham disso. De, assim, talvez obrigar a pessoa a pagar um culto, a pagar o vídeo, enfim, e de fato regulando isso, porque como o professor antes comentou, né, dá para ir para um lado bom, na questão da divulgação científica, a questão da educação ambiental, de criar assim, aquela coisa mais emocional em relação ao risco, que eu acho válido também, mas também dá para ir para o lado ruim, de querer monetizar aquilo, até a pessoa saber que ela está fazendo uma coisa errada, mas continuar. Aí a opinião pública está lá, está dando apoio, né, está indo contra a legislação, como aconteceu. E eu acho que, queria saber se é válido assim, a ideia de começar a ter essa regulação rápida. Assim, para mim passou na hora de ser regulamentado, acho importante estar tendo essa discussão. Eu acho que é complicado que a gente está vendo uma resistência muito grande dessas grandes empresas de tecnologia, de setores conservadores da sociedade que não querem avançar com isso, né? E não há por que ter medo disso, né? É uma atividade nova que precisa sim de algumas normas para serem seguidas. Quando esse projeto de lei entrou em discussão e tal, eu dei uma olhada de forma muito superficial depois que entrou essa questão da capivara e das influências e que isso virou um rebuliço. Eu tentei ver se havia algo específico sobre essa questão de fauna silvestre, uso e tal. E eu não achei nada especificamente sobre isso, tem coisas mais genéricas que atingem isso. Eu acho importante que essa discussão seja levada, né, a essa comissão e tal. Eu sei que tem alguma coisa se movimentando. Cabe à sociedade também provocar isso, explicar, né? Tem algumas coisas ali que são discutidas, mas eu acho que precisa uma discussão um pouco mais qualificada. Mas é bom a gente ressaltar o seguinte: existe uma série de leis ambientais que já resguardam a nossa fauna, a nossa biodiversidade, né? A
gente tem a lei de proteção à fauna, a gente tem a lei de crimes ambientais, a lei de crimes ambientais, inclusive, ela é muito específica, que não é permitido fazer uso das imagens dos animais silvestres para gerar lucros sem uma autorização, principalmente se forem áreas protegidas, né? Então, pode ser que não exista especificamente uma lei dizendo que você não pode postar imagens de maus tratos nas redes sociais e tal, tudo bem, mas a lei de crimes ambientais diz que manusear, usar, transportar, ter em cativeiro animais silvestres sem a devida licença é crime ambiental, com multa de tantos reais, previsão de prisão de tantos meses a 2 anos de prisão e tal. Então, assim, eu acho importante que haja uma regulamentação para essa nova atividade, que é relativamente nova na sociedade de uma forma geral, mas vale a pena a gente lembrar que a nossa legislação ambiental é muito boa e já resguarda várias coisas, né? Além disso, há os conselhos profissionais que também poderiam orientar e fiscalizar um pouco isso, né? Porque eu acho importante a gente lembrar, ressaltar que um biólogo, um veterinário, quando está manuseando um animal, dando publicidade a isso, num aplicativo, numa rede, que também é uma empresa, você está trabalhando, você está usando o seu conhecimento adquirido para manusear, para transportar, para manejar um animal. Então, você tem que sim ser fiscalizado por isso e tem que sim ser responsabilizado por isso, e principalmente ter noção do seu papel como profissional em relação a isso, né? Então, assim, eu estou aqui com um bichinho na mão e tal, porque eu sou biólogo, eu posso, porque eu sou veterinário, eu posso. Calma, né? Você estudou para isso, mas existe uma série de regulamentação que você deve atender, que você deve, né, respeitar. Então, você transportar um animal, manusear um animal, fazer uso desse animal sem uma autorização, sem uma licença, não é autorizado. E não é porque não existe uma lei relacionada especificamente às redes sociais. Existem sim leis maiores de proteção à fauna, relacionados à sua profissão, questões éticas e tal, que já resguardam isso, né? É uma discussão que a gente precisa avançar, mas a gente também não pode achar que a coisa pode ser feita de qualquer jeito, porque não existe uma lei específica. Há muita lei que já existe e que resguarda esse tipo de atividade, né? Boa tarde, né? Meu nome é Victor. Eu tenho uma dúvida em relação à professora que você falou, que ela foi uma comunidade, né, num passeio, e viu lá que muitas pessoas tiram foto com, sei lá, uma de bola no pescoço, tirar foto com papagaio, com uma preguicinha. Como é que fica essa situação, tipo assim, de um povo que já é originalmente do Brasil, já tem contato com esses animais há centenas e centenas de anos, entender isso, por exemplo, assim, essas pessoas que vão visitar esses lugares, saber que não é bacana, estimular, você está compartilhando nas redes sociais, pode com um animal silvestre, né? Querendo ou não, tá de verdade. Um papagaio assim não vai ter uma água colocada, é uma coisa de para ele com ele, sabe? Como é que fica essa situação de um americano que passa para cá e tira foto? Entendeu? Essa exposição na internet. Faz um resumo. Tá. Como é que a gente ficou confuso? Era mais fiscalização, assim. Como é que fica a situação assim, dessas postagens de animais silvestres exóticos que são de comunidades indígenas nas redes sociais, que normalmente está estimulando indiretamente a comercialização das fotos, né? Desses animais. Isso que eu fico muito em dúvida. E, tipo assim, a gente comprar, na época, outra coisa que eu não tinha conhecimento de fazer isso veterinária, comprar um dente de jacaré bem grandão assim, colar, nunca passei ver que foi o preço, foi pequenininho, mas, enfim, deveria estar estimulando cliente ou não, que não andar na rua e. Essa é a pergunta. Então, aí entra uma discussão muito maior, né? Até a questão que eu já fiz essa discussão com o pessoal mais, né, conservação, né? Que achava que os povos originários não podiam fazer adereços por dente, por exemplo, pena, porque outro dia eu estava
num evento lá com os amigos tal, e tinha uma pessoa que era de um continente também agora, ele estava com um gavião, umas penas enormes, quer dizer, o bicho matou o bicho, um bicho super incrível e tal. Então tem essa discussão, né? Então essa discussão vai desde o, sei lá, do uso para vender, e aí, isso eu acho que é a produtora mais conteúdo, né? Porque acho que é muita legislação e é uma complexidade muito grande essa reação, né? Porque, e agora, né? Como é que a gente age nessas questões? Eu, na minha, né, vida da teatro, talvez eu não sou muito, né, muito me aparece nessa. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre um bom senso das coisas, né? É como a questão do pessoal da conservação de novo, né? Ah, tem um parque nacional. Então a última remanescente chamada Atlântica de São Paulo já tem nada. Acaba com tudo, ele começa pra caramba, mas lá já é um cacarina aqui, outro cacarina ali, né? Então tem esse parque aqui, então ninguém entra, ninguém sai, não pode morar gente. Isso já é uma coisa que já é muito discutida na questão que não é uma vantagem da conservação, você fechar, né? Você pegar aquele local protegido e ninguém. Não, tem que ter um uso ali, até para conservar. Como ele estava falando, né? Todo mundo, de repente, conservação de onça, sei lá, de outro animal, as pessoas até morarem ali, mas tem que ter uma regulação. Como as reservas, a RDS tem aqui, né? Então, sei lá, eu não sei se eu já falando disso, mas envolve coisas assim, vixe. Agora, pensando no gringo, vem, tira uma foto ali, um bicho, né? Esse mesmo comércio que você comentou agora aqui, você vê na Malásia, você vai passando na Malásia, na Tailândia, você também anda ali, né? Eu só vi com o macaquinho correndo para você, e o cara brasileiro vai lá e tira a foto, né? Quer dizer, né? Então isso é no mundo todo. Eu nem sei como te responder isso, porque é muito complexo, mas acho que tem que ter esse tipo de bom senso, né? Da onde uma pessoa ficar na rede social mostrando aquele bicho daquela forma normalizando a situação, e o cara lá chegar com o bicho e falar, eu vou tirar foto, não sei, posso estar errado. Eu vejo muito mais preguiçoso, né? Porque normaliza de uma forma muito mais passiva, né? Não sei se você saber. A gente vai prosseguir com as perguntas que foram propostas e aí no final vai estar aberto para as perguntas. Posso só tentar complementar rapidinho em 2 minutinhos, porque assim, eu acho que assim, tem várias questões relacionadas a isso. Eu acho que é importante a gente mudando a nossa forma de lidar com essa situação e quando vê esse tipo de situação, nos posicionarmos dizendo que não achamos isso interessante, então, porque eu já levei vários amigos que vêm me visitar em Manaus com esse tipo de coisa e muitas vezes eles até veem uma situação dessa e ficam um pouco chocados, mas não, cara, não tem nada a ver. Por que você fica com essa preguiça dentro da caixa? Não é assim que eu quero ver um animal silvestre, eu quero ver ele solto, quero ver ele na natureza. E uma coisa que é interessante a gente lembrar também é o seguinte, normalmente são poucas pessoas dentro de uma comunidade que lucra com isso. É o cara que está com o jacaré com a boca amarrada, é o cara que está com a preguiça ali dentro da caixa, com a sucuri dentro da caixa. Quando você chega nessa comunidade e fala que se você fizer um turismo de observação de aves, um turismo de observação de primatas, um turismo de caminhar nas trilhas para ver os animais que estão ali, você vai estar gerando uma cadeia de valor para o turismo, que o guia vai ganhar, que a pessoa que vai receber o turista para perguntar lá para a fotografar passarinho vai ganhar, que a cozinheira que vai servir um lanche quando eles voltarem vai ganhar, que o guri que vai na canoa ali remar para levar vai ganhar, e começar a trabalhar isso, você começa, o cara que está ali com a sucuri dentro da caixa vai falar, pô, não é mais comigo a questão. Tem um monte de gente aí que está fazendo turismo que realmente é o que o turista quer ver, é onde é bem pago, e a gente já tem um monte de, lá no Mamira lá tem o turismo de observação de onças, tem vários hotéis de selva que fazem turismo de observação de aves, que o gringo vem lá da Europa para fotografar o beija-florzinho desse tamanho e pagar uma grana. Então assim, tem várias coisas envolvidas nisso. Tudo tem que ser trabalhado de forma concomitante, inclusive a fiscalização. O cara que vai arara ali com o bico, com a asa cortada e tal, esse cara não tem conversa, cara. Você está com o animal numa situação irregular, o animal vai ser apreendido e você vai ter que pagar tudo isso, né? Então, é complexo, né? Mas ele sempre vai cair um pouco nessa questão da educação e tal, né? Normalmente eu me respondo para todas as perguntas. Foi 2, 3 minutos. Vou prosseguindo. A próxima pergunta é como os usuários de
para dar apoio ético e responsável à monetização dos animais silvestres. E o que é considerado bom ou ruim para os animais? Quer começar? Tá. Eu queria responder o Felipe e também o Davi, o Victor, mas a mediadora falou que estou falando muito para me acalmar, eu vou pular, a gente pode falar depois. Complexa, né, essas perguntas. Uma coisa que eu queria frisar em algumas palavras que me incomodam. As palavras me incomodam porque elas são jargões e elas, às vezes, a gente usa sem pensar bem no que realmente quer dizer. Por exemplo, aparece quase em todas as perguntas ali tem animais silvestres. Na minha leitura básica, quando você fala animal silvestre, você está falando indivíduo. Minha cabecinha. E essa casa me ensinou que eu, como cientista, não devo pensar no indivíduo. Eu devo pensar na população, devo pensar na espécie, na comunidade, na guilda, se é que essas coisas existem. Quem me ensinou a pensar no indivíduo foi os veterinários. Porque o indivíduo sofre como, né, parecido comigo e etc. Então, nós estamos falando de espécies silvestres, né? Por exemplo, no caso da filozinha, não sei se vocês perceberam a quantidade de informação que apareceu sobre capivara depois da filó. Coisa que eu não sabia, que eu deveria até saber, né? Falei, será, né? Vou olhar aqui, nossa, é mesmo, né? Mas eu esqueci a pergunta. Mas acho que é isso. Tirar esse nome animais silvestres. Nós estamos falando de espécies silvestres. Claro que o conjunto de animais pode estar submetido a uma situação que não é legal, isso vira uma população, mas acho que a gente tem que melhorar esses jargões também, sabe por quê? Respondendo, Felipe, falei que eu ia responder, isso uma hora vai ser regulamentado, ou não? Eu acredito que não vai ter jeito, é muita gente, é muito poderoso, milhões de espectadores e de dólares e de reais. Quem vai normatizar isso? O advogado, a advocacia, e ele vai ser assessorado por alguém. Quem está perto desse pessoal são pessoas que, eu não sei se é o termo correto, chamado animalistas. O que é o animalista? É aquela pessoa que se desaprontou com os humanos, com a mãe dele, com o pai, com o irmão, com a namorada, com o marido, e ele começa a achar que os animais que têm uma essência pura de vida. São essas pessoas que geralmente, por isso que cada vez nós temos cada vez mais leis protecionistas. Então nós, como cientistas das áreas ambiental, biológica, etc., nós temos que estar preparados e abertos para atender, para chegar nessas pessoas e atender elas também. Porque senão ela vai perguntar com todo respeito aos cachorreiros. Eu tenho 5 em casa, tá? Nenhum problema. Mas ela vai perguntar para uma pessoa, é muito comum, vou para fechar. Eu gosto dos animais, eu protejo os animais. Então está falando de cães e gatos. No máximo um cavalo, uma vaca, um cabrito, mas e o restante, os outros, né, milhões de espécies. Então a gente precisa trabalhar com essas palavras entre nós, para a gente poder afetar, porque esses advogados, porque é na caneta, né? É o poder legislativo que vai decidir o que faz ou não é o biólogo nem o veterinário, pode ter um assessor. Aí a gente precisa se achegar a esse pessoal, tá legal? Obrigado. Tá. Os usuários de redes sociais podem fazer escolhas informadas para dar apoio ético e responsável à monetização de animais. Eu acho que isso daqui, na verdade, não é nem só a questão dos animais silvestres da monetização, é uma questão relacionada à forma como a gente se relaciona com as redes sociais, com as notícias e com o que a gente passa para frente ou entende como informação, né? A gente vem de um momento até político muito complicado relacionado às tal das fake news, tanto no projeto de lei para regulamentar isso, chama Projeto de Lei das Fake News, né? Então eu acho que nessa altura do campeonato a gente já tem que ter um mínimo de noção
noção de como lidar com essa situação, né? Então, por exemplo, eu até fiz uma colinha aqui, porque era algo que eu queria trazer para vocês, né? A gente, obviamente, precisa verificar a fonte daquela informação, isso é a primeira coisa, né? Somos cientistas, somos pesquisadores, pessoas que têm que saber de onde está vindo aquela informação para ter um pouco mais de noção se você pode confiar nela ou não, né? Obviamente, nós temos que ter senso crítico. Você não vai ver aquela informação e acreditar piamente nela ou desacreditar piamente nela, né? Vai buscar informações adicionais, vai perguntar para pessoas que trabalham na área, vai ler um pouco mais sobre aquele assunto, né? Quando a gente está falando de animais, de espécies silvestres, de conservação, a gente já sabe quais são algumas das instituições que trabalham com isso, que têm respaldo, que têm um histórico, né, de trabalhar com isso, né? Então, se vem do INPA, de uma WWF, de uma UCM, de uma WWF, da UFAM, obviamente você pode ter um pouco mais de confiança do que se vier de uma pessoa que às vezes você nunca ouviu falar, que está ali posando com o bichinho, dizendo que ele é o especialista e tal. Então são coisas que, como eu disse, não vale só para a questão da manifestação dos animais silvestres, né? A gente tem que ter muito critério, muito cuidado na hora que a gente recebe uma informação, lê, repassa essa informação, até porque nós, como profissionais, como pessoas que trabalham na área, nós somos vistos como pessoas que entendem minimamente daquele assunto, né? Se o biólogo, se o ecólogo, se o veterinário está repassando uma informação com respeito àquele animal, àquela espécie, conservação daquele grupo e tal, obviamente que é visto de uma forma que, se o veterinário está falando isso dessa doença, eu tenho que minimamente acreditar, né? Então é isso, a gente tem que ter esse cuidado hoje em dia, porque a informação está muito na mão de qualquer um, né? A gente, até 10 anos atrás, para receber esse tipo de informação, não é de qualquer meio. Hoje você é bombardeado todos os dias, né? Todo mundo tem seu celular e tal. E uma coisa que também é importante a gente ter é que, assim, é uma briga de foice para ganhar like, para ganhar visibilidade, para ganhar seguidor. Então, cada vez mais a galera apela para questões, para coisas sensacionalistas. É o cara que está com a aranha dando na cara, é o cara que botou o tamanduá dentro da blusa, é o cara que está tomando banho com macaco prego. Esse tipo de questão sensacionalista, isso não contribui em nada, isso só atrapalha, né? Então, é como a gente disse lá no início, pode ser feito de uma forma muito legal, trazendo informação científica, trazendo coisas interessantes sobre aquela espécie que você nunca viu, informações técnicas e tal, mas hoje em dia o que a gente mais vê é conteúdo nada a ver, conteúdo que quer simplesmente ganhar like, que quer simplesmente ganhar no grito, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado e pensar que a gente tem uma certa responsabilidade sobre o que a gente está comendo, o que a gente está lendo e o que a gente está botando para frente. Por isso que eu acho que tem que estar sempre atento. Informacional está intenso, está bem intenso. Fluxo Informacional. E muitas vezes é tanta coisa que você dá até aquela linha superficial, né? Você bate o olho, recostei, repassei e tal. Você dificilmente para, lê, tem senso crítico, busca outra informação. É tudo muito rápido, essa velocidade. A gente vai estar se adaptando a essa nova forma de comunicação. Eu tenho um grande amigo que ele é cientista político, né? É legal ter uma pessoa que tem uma visão totalmente diferente daquele teu, né, do nosso meio, porque agrega muito, né? E tem um negócio assim, fala, caramba, as pessoas não entendem. Ele usa um termo muito horrível, né? Ele fala que é atigrada. Atigrada é tipo a galera que mesmo quer saber. E ele ficou pensando nesse negócio da atigrada, né? Aí eu lembro dessa questão, né? Como os usuários de redes sociais podem fazer escolhas informadas. Mas se eles querem fazer escolha, muitos deles não querem fazer escolha. Querem. Eles querem isso que o Diego falou, da Atena. O sangue que espreme assim é o que chama atenção. Não é por nada que quando você está no trânsito aí, está um trânsito horroroso, você fala, não sei, nada desse acidente. Por quê? Eu sou banho da pessoa, não. Porque não passa devagar e não vai desgraça. Entendeu? Então, é coisa que atrai.
né? Atigrado, né? Quando eu sou atigrado, eu sei, estou tirando disso, né? Mas até a gente tem uma coisa biotécnica, né? Quem morreu de uma pessoa? Ninguém faz isso, né? Tipo, é uma coisa biotécnica, mas tem. Então, na massa, no massificado, de ganhar lá e ganhar dinheiro, são as coisas meio depresinhas, meio. Né? Não é? Então, será que essa pessoa, ela tem realmente. Ela sabe, né? Igual aquele menino lá, né? Aquele menino lá da capivara, né? Não sabia de nada, ele sabia de tudo, né? Mas preferiu, porque é o que dava o dinheiro, é o que dava o moleque, que dava aquele descrânio dele, é o que dava tudo aquilo ali, entendeu? Né? É isso. Então, a gente tem que modificar higiene, né? A gente está num momento, eu até falo com meus alunos, eu sempre falo isso, eu dou aula desses 3, e assim, eu falo, a gente nunca teve tanta oportunidade de informação. Na minha época, quando eu tinha estudado a prova, pela biblioteca, eu tipo um livro, né? Eu não tinha, e aí brigava, você tinha aquele livro de descrições lá, e né, você brigava, não tinha internet. No último, eu estava me informando que apareceu na internet. Hoje, se eu tivesse acesso a todos os artigos, eu posso ser um gênio. A gente, eu fico pensando, aí o pessoal agora, quando você escreve para mim uma língua, eu falo, pô, você te dei a prova aberta, você podia olhar no Google, ver o que você quisesse. Então, a falta de informação não é. Será que é o. Eu acho que, de repente, né, quando eu vocês são políticos, os meus alunos antropólogos, eles veem a sociedade de uma forma diferente, eles veem a política de uma forma diferente da gente, com muito menos passionalidade, né? Eles veem uma coisa muito mais. Esse meu amigo, ele fala, política é um jogo, os caras não sabem, eles são uma vez com tecnologia, os caras estão assim, se matando por um jogo, ele vê a coisa de uma forma muito maior. E aí, voltando nessa questão, né, de não ver, a gente tem que ver também qual é a ponta que se pega nisso aí, né? Essa coisa da capivara mostrou que o lobby que esse negócio levava era muito maior da própria capivara do menino lá do dedicando, né? É o lobby do quê? De liberar animal silvestre, naquela lista lá que tá tentando enfiar na gente faz um tempo, porque já vai te vir essa lista, né? Então tem um lobby aí, né? Tem o lobby também do potássio, né? Terra indígena, os indígenas são maus, eles que mataram a capivara todinha, e eu que salvei o feto. Eu vejo coisas aí, de repente, estou maluco, alguma coisa, né? Mas eu vejo, né? Aí de repente você vê uma pessoa do legislativo, né, pegando uma briga muito grande. Então, né, então a gente tem que ler as coisas de uma forma também com menos ingenuidade. Então eu acho que essa coisa de a pessoa ter que ter ajuda para informação, hoje em dia ninguém precisa de ajuda para informação. Se você quiser ver uma coisa decente, né? Eu vou no Google Acadêmico, eu não vou no Wikipedia. Acho que a maioria das pessoas sabe disso, né? Então, assim, a gente tem que chamar essa ingenuidade, eu acho. Eu acho que, para fechar, acho que esse ruim ou bom, acho que é por aí. E eu acho que entendo que tem que ser uma resposta científica. Talvez eu seja suspeito para pensar isso, mas você pode pensar assim. Você pode pensar cientificamente sem ser um cientista, tá? Recentemente circulou, a coisa tudo começou com não fotografe com preguiça. Não faça foto com preguiça, isso me chamou a atenção. Não faça foto com preguiças porque estressam elas. Legal, quem falou isso? E qual que é o grau de estresse? Porque desde que a gente pisou na Terra, a gente estressa, né? Você sair ter um trabalho que eu acho muito legal com gorilas. Imagina você estar num ambiente natural com um grupo de gorilas, coisa incrível. O que eles mostraram? Que grupos de gorilas que estão há 20 anos em contato com humanos, com turistas, o nível deles de hormônio, acho que é cortisol, nas fezes, é maior do que os que nunca tiveram contato. Então, 20 anos depois, acho que aqueles gorilas têm uma capacidade cerebral elevada. Eles sabem que aquele pessoal é gente boa, é biólogo, faz foto, né? Ficam filmando, mas eles estão estressados quando comparado com o sem contato, tá? Então existe estresse. E aí me chamou a atenção esse negócio da preguiça e eu fui ler. Um trabalho que fala isso, ele não tem dados. Ele não tem dados. Eu acredito até que ele esteja correto, mas aquilo me satisfez. Eu queria ver um experimento. E sempre vai ter um grau de estresse. E pensando nisso, para finalizar, a gente foi provocado pelos gestores do Parque Nacional de Anavilhanas,
que é uma estação ecológica, e lá também tem turismo e eles pegam os jacarés. E aí tem os ricos, os grandes hotéis não querem pegar os jacarés. Os humildes, os ribeirinhos querem pegar os animais, porque é só isso que eles têm que oferecer. O rico oferece uma piscina de primeiro mundo, um hotel de 6 estrelas. O local, ele no máximo consegue ir lá pegar um jacarezinho, né? E então a nossa pergunta é, até o doutoramento do professor Washington, qual o nível de estresse? Aí nós comparamos 2 espécies de jacarés, medindo o cortisol, que é o hormônio de estresse deles. Sabe o que acontece? Um estressa muito e o outro estressa. Uma espécie, ao ser manipulada e ao ser fotografada, uma estressa muito, a outra estressa menos. Só que aquela que estressou muito, rapidamente ela se desestressa, e aquela que se estressou pouco, leva muito tempo, leva mais de 24 horas para ela voltar nos níveis normais. Você entendeu? Então tem um estresse envolvido, mas a resposta de cada espécie, ou talvez individual, não sei, é relevante e nós precisamos trabalhar nisso. Eu adoraria ver mestrandos e doutorandos envolvidos com esse tipo de questão, porque as coisas, elas não vão melhorar, as coisas só vão piorar para essas espécies, né? A floresta não vai crescer, a floresta vai diminuir, né? Não estou falando nem de mudanças climáticas, estou falando só da gente mesmo, né? A gente é meio maligno. Então nós precisamos de cientistas com dados preparados, porque opinião, bicho, nós temos é muito. Agora, dados, eu acho que isso que vai fazer a diferença e talvez seja a grande contribuição que essa casa possa dar, né? Então, precisa ter uma cabeça científica, precisa controlar esse emocional, tá? Porque se a decisão for emocional, ele está sofrendo, mas cadê o dado? Entendeu? E se esse nível de sofrimento for aceitável, eu prefiro que façam turismo com jacarés do que matem eles para vender pele. Estou falando do indivíduo agora. Se eu fosse um indivíduo jacaré, eu falava, pega, fotografa. E sabe o que foi mais legal? Vou contar para vocês em primeira mão. Está sendo revisado na revista Biological Conservation. Nós fizemos um experimento com os jacarés, e todos respondem mais ou menos igual. Quando a gente manipula eles, o estresse é desse tamanho, tá? Os pontos, a nuvem de pontos. Quando a gente fotografa com flash, e é um experimento, o estresse vai lá em cima. Quando mistura os dois, cai. Quando tem uma associação da manipulação com o flash, ele é bem menor do que só cada efeito independente. Me expliquei? Agora a gente sabe explicar isso. Como é que eu explicar isso? Porque é uma coisa neurológica, né? Muito grave. Mas, quer dizer, o melhor é pegar e fotografar. Percebe como é? Os dados mostraram isso e são robustos, poucos mais robustos. Enquanto que, não pode fotografar, mas você pega, você manipula, ele fica estressado, fotografa, ele fica estressado. Quando o último tratamento, que a gente achava que ia estourar, entendeu? A gente achava que ia lá em cima, todos caíram, as 2 espécies. Na verdade, uma espécie, a outra não está nem aí. Você pode fazer o que você quiser com ela, chama jacaretinha. Você pode fazer o que você quiser com ela vive nesses garrapés aí. Você manipula, fotografa, mistura, é tudo estatisticamente semelhante. Agora, esse tal de jacaré azul, não. Quando misturou os 2 efeitos, diminuiu o estresse. Ficou quase aquilo que a gente considera basal, né? Agora, como explicar isso? Mas é uma chave incrível, porque fala, essa espécie pode, se tiver que escolher, né? Porque não sou eu que escolho isso. A legislação dos gestores, tiver que escolher, escolhe essa e não aquela. E se for fazer manipulação, captura, o pessoal chama de manejo, polícia, talvez combinado é melhor do que separado, mas a gente nunca imaginaria isso, foi contra as nossas hipóteses, né? E aí que a gente aprende, né? Porque se as minhas hipóteses, né, tudo que eu penso bate, eu sou um cara incrível, né? Agora, se não, puxa, né? Muito obrigado. Bom, a gente vai encerrar por aqui com as perguntas.
passo um pouco por essa questão que, assim, essa interação homem-animais sempre existiu, sempre existirá, faz parte da natureza humana utilizar esses animais, a gente se desenvolveu como sociedade, como cultura, nessa relação muito próxima com eles, né? E isso não vai mudar, não vai mudar. Eu consigo entender essas populações humanas, esses grupos que fazem uso dos animais, porque no final das contas todos fazem, de um jeito ou do outro, todos fazem, né? Como o Rony estava dizendo, seja pelo turismo ali, fotografando, manejando, passando de mão em mão, para o turista ver, o cara que veio lá não sei onde, nunca viu jacaré de perto, vai trazer essa informação, essa lembrança, aprender sobre aquela espécie para o local onde ele veio, e talvez vai mudar a forma de se relacionar com a natureza, de tomar as decisões de consumo, de vida dele, do que matar o bicho, do que destruir o hábitat, a área do bicho, para fazer ali uma, sei lá, uma cultura, sei lá, uma cagada ali e tal. Então, assim, a gente precisa ter conhecimento para realmente entender de que forma que a gente pode fazer o uso dessa fauna de uma forma menos drástica, digamos assim, né? Porque o uso sempre vai existir, né? Nós, veterinários, temos um pouco essa visão que não tem como deixar de lado o indivíduo, né? A gente vai ver um animal preso, fora do seu ambiente, fora da sua, sabe, não conseguindo demonstrar os seus comportamentos naturais, não vivendo com seus pares. E isso não é o natural, né? Então isso muitas vezes acaba trazendo para a gente esse questionamento de, pô, vale a pena ou não, né? A gente fazer uso desses animais dessa forma. Essas são algumas imagens que eu trouxe, porque eu trabalhei como veterinário de há muito tempo, teve alguns casos lá que foram um pouco emblemáticos, né? A gente como veterinário também tem muito essa questão das doenças, obviamente, né? E a gente sabe que isso é um problema, zoonoses, e às vezes a gente pensa em zoonoses como algo como, sei lá, doenças que nós pegamos dos animais, mas nós também podemos passar doenças para os animais, né? Nós estamos vendo aí um surto de gripe aviária que matou aí 40, 50 mil lobos marinhos no Chile, porque antes era uma doença que estava ali circulando entre as aves, mas já aconteceu alguma coisa que a gente não sabe explicar, que já chegou nos mamíferos, e a gente não sabe até onde isso vai chegar, né? A gente teve um surto de febre amarela no Sudeste, que uma população de bico-leão dourado que já é baixíssima, foi diminuída ali para 30%, 40% do que era, né? Os bugios também, tinham florestas lá no Sudeste que a galera andava, via bugio e depois desse surto só via as carcaças pelo chão, né? Então tem outras questões relacionadas que a gente tem que sempre estar atento, né? A tua pergunta era mais relacionada à questão de como conciliar essa questão do uso das populações tradicionais, dos indígenas. Eles tratam isso como a cultura deles, tá? O indígena, ele tem uma relação de família com o animal silvestre. E aí, quando você vai apontar isso, tipo, você tem que ficar interagindo, tocando, fotografando, tudo isso com bicho. E aí eles começam a abordar essa questão de que a relação que eles têm com os silvestres é diferente do que a gente que mora na cidade, por exemplo. Mas isso é um fato, né? A relação que eles têm com os animais silvestres é diferente, né? Eu cheguei no Amazonas, sei lá, vai fazer 20 anos daqui a pouquinho. Quando eu cheguei aqui, eu achava a caça abominável, né? Eu achava que, pô, já se viu matar um animal silvestre para se alimentar e tal. O cara que veio de São Paulo comendo carne, né, ficou indiretamente causando um desmatamento muito maior do que o caboclo que mata a plantinha lá na beira do rio lá para alimentar, né, a família, os agregados e tal. Então, com o tempo, você vai percebendo essas nuances culturais, sociais, que são diferentes. Você vai discutir sobre caça de subsistência com uma pessoa que nunca saiu do sul e do sudeste, elas não vão entender esse contexto cultural daqui. A gente tem que respeitar, a
gente tem que ter conhecimento, a gente tem que gerar informação, a gente tem que dialogar com essas pessoas e convergir, né? A gente não vai conseguir, muitas vezes, chegar no consenso total, mas a gente consegue avançar em alguns pontos, né? E esse tipo de coisa que você disse, o caboclo, o indígena, que trabalha dessa forma, sei lá, será que não há algumas formas da gente entender e trazer novas formas, novas perspectivas e tal? Eu fico um pouco preocupado com a forma como isso é lido pelas pessoas que não são daqui, né? E que isso muitas vezes é mal interpretado, mas a gente não tem como ignorar essa tradição, essa cultura, essa história dessas populações tradicionais que se relacionam com os animais, com a natureza, com a floresta dessa forma, né? A gente chegar achando que a nossa verdade é maior que a verdade deles é um erro, né? A gente tem que convergir, a gente tem que entender. Tem dia, né? Essa relação é tão intrínseca da pessoa com o animal. Quando a pessoa morre, é o dono da pessoa, eles matam o bicho que estava junto. Lembra que tinha agora? Aí eu falo, é errado isso é errado. Isso é para falar, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em conservação, né? Proteção, quando está aumentando, a gente tem que focar onde o bicho pega. Então, uma coisa que eu falei para algumas pessoas até na época do negócio da filó, falei, pô, vocês estão tão indignados com uma capivara filhote, um bicho resiliente aí, que para matar uma capivara, meu, é igual matar um cacto, né? O bicho você está imaginando, primeiro você tem capivara lá pastejando, você fragmenta uma floresta, você acaba com tudo, a capivara fica, né? E aí, pensando nas espécies, dane-se a capivara, né? Porque era país vai matar, né? Mas não é, pensa na conservação, né? O que eu vou pensar? Capivara? Só de poleira? Opa, né? Endêmico, só morre em 3 cidades aqui, o bicho está ferrado, né? Então, assim, né? A gente principalmente em Manaus, floresta vira atacadão, vira posto de gasolina, né? E as pessoas se indignam muito mais com a filó fechada da caminha que ela cuida do cara, do que outro jeito, um fragmento aí importante de floresta, e nem tirando os bichos de dentro, ela já passando o maquinário, e o bicho saindo pela vez. Pô, isso me indigna muito mais do que a questão. Então, voltando, né, para o que você está falando, a gente tem que, eu acho que quando a gente tem que se indignar com alguma coisa, e se indignar porque vale a pena. Eu me indigno, o cara, ele entra lá na floresta, ele caça uma anta e come, e aí? Se o cara entra na floresta, caça uma anta, um veado, e olha, ele caça isso lá, e vende na cidade, isso me preocupa. Isso é questão de caça. Isso aí, a pessoa que está caçando bicho de ciclo longo, não está nem aí, né, não está pensando em composição da floresta, diferente de povos originários, eles têm qualidade de caça, as coisas, a gente tem que pensar, sei lá, né? A gente tem que pensar estrategicamente, né? Eu vou ficar incomodada, né, com o cara lá, né, mostrando, tirando foto, né? O índio lá, o bicho e tal. Não, eu vou ficar bravo com o cara que vende na cidade, ficar bravo com o cara que vai caçar e vem para vender em Manaus, né? Porque é esse que impacta, né? Porque se ele tem 50 queixados, ele vai matar 40. Ele vai matar qualquer que puder dar tiro. Não é assim que funciona? Assim, né? Então, tipo, isso me indigna. Então a gente tem que, quando eu falo indigna, né, não quero ser passional, né? Eu indigno, tipo, então vamos pensar em coisas para proibir isso, eu acho que isso que é o que pega, né? A pessoa, beleza, pegar por tudo mais. Mas e o desmatamento na floresta para inserção de gado bovino, né? A gente tem um indicativo aí que aumenta até o quê? Caso de raiva em população, porque você atrai migração de hematófago, trabalho no Pará já falou isso, trabalho na nossa peruana. Eu fazer a mesma coisa aqui, essa relação, se realmente as variáveis ambientais antrópicas tem a ver com a questão de aumento de raiva no mundo humano. Então, né, tem muitas coisas que a gente tem que pensar mais estrategicamente, de se indignar, né? Eu me indigno muito com esse negócio desse caso da filó, porque eu acho que a política se deve para coisas de políticas que vão muito além do que agora a capivara. Eu amo, né? Eu sou veterinária, né? Eu amo a filozinha, a filozinha com a coreirinha assim, a coisa mais linda. Eu era a cara dando banho de mangueira quando ela chegou lá. Uma fofura. Mas você pensa em conservação? Eu não sei se capivara, né? Eu, tipo, não é. Entendeu? Né? Tem 2 atropeladas lá agora. E liga, Estado grave. Que nós atropelamos aqui. Agora?
Logo que saiu a filota, chegou duas Ah, lá, então lá, sim, não sabemos fazer uma já assim, passou. paciente grave, No caso, quem casa, mas tem condições e come lá da família a casa, mas que tem condições de comprar uma casa, de construir uma casa, O que eu acho disso? Bom, a gente tem situações, né? Eu trabalho muito, né, nos Amazônias aqui do nosso estado, né? E aí tem assentamentos, eu vejo muita diferença da relação, né? Em locais que é assentamento rural, em locais que é ribeirinho, constitucional, né? Agora, as comunidades que vivem nesses Amazônias da vida, ninguém é rico, né? Acho que não tinha um cara rico, quando eu fiz ciência, um cara tipo, esse cara é rico, assim, é rico. Mas a maioria não está rico, né? Eu acho que a pessoa caçar ali uma vez ou outra, pode falar nossa legislação proíbe isso, né? Proíbe, né? Mas, qual é o impacto que vai ter? Eu acho que o problema é a pessoa que caça, já fazendo isso, para vender. Enche o freezer lá, a gente usa para massa, tem encomenda, porque a gente quer tanto comer aquela carninha que eu gosto, e vende a mim, sabe que existe isso, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar no que é mais prejuízo, no que é mais impactante. A gente tem problemas nesse assentamento, por exemplo, eu comento, né? Começou o quê? A cachorro sumiu, a onça comendo. A onça começou a comer o cachorro do pessoal. Aí eles inventaram uma factoide. Falaram que o pessoal siga e sabe idosa da onça. Tinha muita onça lá. Então o pessoal comendo os cachorros dele acabando com tudo. Eu falei, não, essa é a mesma onça. Então a onça anda pra caramba. A dele tá ali e, pô, vocês estão entrando da floresta também, né? Então, tentando ter um segundo. Eu sabia que tinha umas pessoas que caçavam para vender, né? Então, acho que a gente tem que pensar no que é o mais importante, pensando até em políticas públicas e viabilidade, a não liberação da caça, que a gente bate muito, né? Não tem que liberar a caça, né? Aquela coisa do japonês no sul, que a pessoa está lá, caçador ele não quer nem vender. Caçador gosta de ver o dono, já vi caçador falando, não gosta de ver por como. Ele gosta de atirar para ver o dono. Se o cara está lá para matar o porco alongado, né, o que seja, se ele vê o bicho, ele vai atirar, ele vai atirar no macaco, ele vai atirar. Ele gosta de ver o dono, né? Não é bem assim, de entrevista, de ciência, de grupo focal com essa galera, né? A gente tem que pensar no que é mais, afeta realmente a universidade, né? Enfim. Poderia falar, responder, como é o seu nome? Se eu entendi a sua pergunta, é crime. Porque o Diogo sabe disso, ele conhece a legislação. Se você vai lá na geladeira, o cara tem uma frisinha na geladeira, se ele tem um frango lá e ele matou um tatu, pode ser enquadrado como crime. Tá? E você me lembrou de uma coisa, eu participei da parte legislativa quando nós estávamos inserindo na legislação a questão de caça de subsistência, de que alguns grupos sociais ainda precisam, como a professora falou, né? E para quem vem de São Paulo, é difícil a gente aceitar isso por conta do seu professor da graduação, que vive no mundo, né? E pela primeira vez, depois de muito esforço, depois de muitas brigas, depois de muitos inimigos, no bom sentido, inimigos, né, de ideias, a gente conseguiu inserir na legislação que, na ausência, eu não me lembro das palavras corretamente, é assim: quando você ou sua família estiver morrendo de fome de proteína animal, você pode caçar, se você vive naquela realidade lá, né? E a gente estava orgulhoso daquilo, porque, puxa, pela primeira vez conseguimos dar uma figura legal para uma realidade amazônica, a caça de subsistência. Levantou-se o líder do seringueiro, chamado Gadão, um cara muito influente, e ele falou que sentia vergonha daquela definição que a gente tinha dado. Porque ele fala assim, não, se o que está escrito aí quer dizer que eu, como pai de família, né, isso é muito forte isso neles, eu não tenho condição de criar meus filhos, eu sou um incapaz, quer dizer, eu tenho que me sentir um incapaz de alimentar os meus filhos para que legalmente eu possa matar um tatu e comer, e chegar um fiscal e não me enquadrar, porque a família está realmente, né? E a gente levou um tremendo susto, né?
A gente achou que ele ia ficar feliz com aquele negócio e ficou indignado. Falou, isso aí é que vocês nos denigrem, vocês humilham, porque está querendo dizer que o cara é um nada. Ele não sabe caçar, ele não sabe fazer nada. Ele não produz, ele não tem uma fonte de renda, nada, ele vai matar o bichinho. E a gente, nossa, né? Não era isso, né? A gente queria trazer uma realidade, então tem essas coisas que a gente precisa entender e que vale para os índios também, né? Porque o índio vou voltar à pergunta tua, o índio, o caboclo e outros grupos sociais, os meninos cresceram aprendendo a caçar, a pescar, a matar, não é algo simples. Eu não sei pescar, eu não sei caçar, eu não sei cozinhar, eu não sei matar, eu não sei fazer nada. Aí de repente o indígena lá, ele resolveu ter uma cutia para o turista ver. E de repente chega uma mocinha tão bem intencionada de cabelos, né, cor de anil, e fala assim, e ele está lá com o macaquinho, ganhando a vida. E ele era matador antes, por profissão. E a pessoa fala assim, é muito comum a gente pagar esse sapo. Chega lá e fala, o senhor está fazendo um mal para esse bicho. Ele deve pensar, nossa, né, eu já matei tantos, e agora eu estou cuidando desse, na percepção dele, e a senhora, né, vem me falar que é maus tratos. Então, a gente tem que ponderar tudo isso, e precisa de muito mais gente, além de biólogos e veterinários, para conversar, para entender, né, esse povo. Eu tenho uma pergunta. Queria saber o ponto de vista de vocês em relação a... Porque, claro, tem tudo que Silvestre Matete, né? Esse ponto de vista de a gente não ter aquele animalzinho na nossa casa, até porque a gente vai estar estimulando a compra dele com um preço mais barato. Um jabutizinho ali, sei lá, o cara legalmente vai comprar, não sei qual é o preço de jabuti, sei lá, está R$200. E o cara vai comprar na feira por 50, entendeu? Por R$30. Isso eu quero dizer. A situação que teve, que há mais de 20 anos sumiu a ararinha azul da região da Bahia, né? A última vez que ela foi vista foi 20 anos atrás em uma reportagem, acho que do canal Repórter, junto com um bando de maricacas. E eu fico pensando, se a gente tivesse, por exemplo assim, legalmente ter esse animal, um criador desse animal, e a venda dele, tipo assim, para casas, uma pessoa que quer ter aquele animal, tem condições de ter legalmente esse bicho, tá com uma boa intuição, sabe, de ter esse animalzinho, não teria que ter trazido da Alemanha, porque veio da Alemanha por volta de 40 animais desses, né? E eu, pelo menos de mim, na época, quando fiquei sabendo disso, eu achei um pouco vergonhoso, que a gente não tinha uma reserva genética desse animal, né? A gente não tinha um próprio animal endêmico do Brasil, teve que vir de fora para cá, entendeu? Se a gente tivesse aqui, sei lá, a pessoa tendo em casa, por exemplo, assim, sei lá, um papagaio comando, dificilmente, né? Se ocorrer desse animal entrar em extinção na natureza, a gente vai ter criadores que vão ter esses animais, vai ter um manejo para poder reintroduzir esse animal na natureza, entendeu? É isso que eu quero dizer em relação a isso, entendeu? A gente pode ter zoológicos, mas, sei lá, é isso que eu quero saber. Não tem diretamente para quem quer perguntar. Eu acho que a questão não é tão simples assim, né? Tem várias vertentes aí que a gente precisaria discutir, talvez levasse muito tempo, mas assim, como você disse, né, a gente teve que trazer os animais da Alemanha, veio muito animal ali também dos Emirados Árabes e tal. Esses animais que vieram de lá são animais que saíram dali da Bahia, do setor da Bahia, de forma ilegal, traficadas e foram para lá. Então, assim, a principal causa desses animais sumirem na natureza, eles tinham uma área de distribuição muito pequena, e a sociedade, as comunidades que viviam ali, viviam numa condição de muita dificuldade financeira, eram pessoas, comunidades pobres e tal, e viram isso uma forma que é um animal lindo, um animal maravilhoso. E tinha uma demanda muito grande do tráfico internacional dos zoológicos da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, de receber esses animais. Esses animais, eles foram sendo retirados, é que nem você disse. 20, 30 anos atrás, vira a última ararinha azul lá e o bicho sumiu. Foi considerado extinto na natureza, mas ainda viu muitos em cativeiro. Em cativeiro aonde? Na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, na Alemanha, na França, tudo animal de tráfico. Nenhum desses animais saiu do Brasil de uma forma legal, né? E para mim, mais vergonhoso do que trazer esses animais de lá é trazer animais que a gente deixou sair de uma forma legal. A gente não teve capacidade de manter os animais ali, né?
Então, assim, pode ser uma solução ter uma fonte legalizada, um criador comercial para fornecer esses animais que têm uma alta demanda? Pode, né? Mas, via de regra, que a gente percebe que isso pode ser uma armadilha. Né? A gente percebe, por exemplo, que aqueles criadores de papagaios que existem legalizados em outros estados, aí do sul, do sudeste, centro-oeste, era comum eles esquentarem animais, né? Porque o que a legislação diz? Você pode receber as matrizes do próprio IBAMA, animais que têm problemas que não podem retornar para a natureza, então vaza cortado, amputada, são cegos, são amputados, tem algum problema, você reproduz esses animais, você não pode vender a primeira geração, mas a partir da segunda geração você pode vender. Então normalmente era isso que os criadores faziam, diziam que faziam. Nós estamos vendendo animais, né, legalizados pelo IBAMA. A galera começou a desconfiar porque era muito animal sendo reproduzido e são animais de difícil reprodução. Não são animais de reprodução fácil, de manejo fácil, a parte nutricional não é fácil, o comportamento deles não é fácil. Quando eles desconfiaram e foram fazer testes genéticos, eles viram que os animais que estavam saindo de lá, sendo que eram filho desse casal, não eram. Na verdade, não eram filho de nenhum casal do criador, eram animais esquentados pela natureza. Então isso gerou uma outra forma de trato. Eles buscavam os filhotes na natureza, levavam para o criador, diziam que tinha nascido um criador e vendiam de forma legalizada, esquentada. Então, assim, é uma possibilidade, isso que você trouxe? É uma possibilidade, mas tem que ser muito bem pensado, tem que ter pesquisa, tem que ter formas de se fiscalizar, de se ter esse controle, porque senão você acaba tentando ajudar e acaba só atrapalhando mais a situação, né? Eu entendo que a gente nunca vai conseguir manter um animal numa situação de cativeiro, pode ser até no zoológico, referência e tal, da forma que ele estaria na natureza. Porque ou a área vai ser menor do que ele usa, ou ele não vai estar com um grupo do tamanho que ele tem na natureza, ou ele não vai comer os itens que ele tem na natureza. Tá, eu estou pensando no indivíduo? Sim. Mas, tudo bem. A galera quer ter um papagaio, quer ter ali, né, um jabuti, não sei o que e tal, mas será que não é só uma falta de informação? Será que a gente, é aquilo, cara, eu trabalhei muito tempo no CETAS, no IBAMA, cara, é só o macaco começar a ficar adulto, começar a morder todo mundo, começar a cagar pela casa inteira e o cara vai devolver, entendeu? É só o papagaio começar a gritar na orelha de todo mundo, começar a morder a orelha da velha e começar a não sei o que eles vão devolver, entendeu? E eles vão ficar doentes em algum momento da vida porque você não consegue fornecer a alimentação, o ambiente adequado para ele, né? Então, assim, são várias coisas que precisam ser trabalhadas nesse contexto todo do pet, né? Eu sei que é quase irresistível você ter uma ararinha, um papagaiozinho, um macaquinho e tal, mas é que nem às vezes quando você adota um cachorro, né? E a gente vê isso no cachorro, cara. O cara tem um cachorro, daqui a 3 anos o bicho está grande, tem que mudar para um apartamento, o cara vai lá na beira da estrada e solta o cachorro, né, cara? É uma baita sacanagem, né? Então, assim, as pessoas estão preparadas para criar um filho, para criar um cachorro, não estão preparadas para criar um macaco, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? Quando a gente pensa nessa questão do pet, essa história eu nunca vi uma história de negócio com essa, aquela vez. Mas nenhuma, assim. Assim, da pessoa ter um bicho, sempre acaba na rua, fica sem orelha, ou morde, o bicho começa a ficar doido. O macaco principalmente, né? Porque o macaco ele é meio um cachorro, né, na casa. Ele começa a ficar tudo lá, qualquer um que chega ele vai atacar, né? E aí o pessoal não se desfaz, né? É muito complicado, é muito complexo, né? E essa questão que você falou, né, da ararinha, por exemplo, né? A gente vê isso com o animal, né? Eu convivi muito leão preto, né, que é uma espécie endêmica de São Paulo. Ele fica lá em Jersey, né? Então, aí tentavam fazer o bicho vir para aumentar a variedade genética da população lá, cabelo orgânica, não sei o que lá. E o bicho que vinha do zoológico, e aí acostumavam, né, fazer uma família no tempo, tipo, eu estava na floresta, deu muita dor do bicho que estava no zoológico, porque eu olhava para ele e falava, meu, não tem nada de chamote, né? Porque ele, a fêmea que era selvagem, né, nunca me encostava no chão. Nunca. A bicha não olhava antes e tal. E o zoológico lá todo, né? Bobão, ele não andava no chão, botava uma qualquer outra se olhar. Eu atrás dos bichos, que era meu estágio, né? Novinha, relevante. O bicho vai se
pelo menos a gente fala a fêmea grávida, que era o objetivo da questão, não era indivíduo, né? Era a espécie, né? Que espécie endêmica, todas as espécies, urbanas, esquisitas e tal. Mas, assim, essa coisa de conservação das espécies, que estão realmente em vias de extinção ou perigo mesmo, é muito complicado. Assim, a gente acha que, não, mas a pessoa vai manter em casa, não tem sentido, não tem respaldo técnico. Ô Victor, eu não gosto dessa frase, selvagem não é pet. Eu até penso que isso é marketing. Selvagens, tá? Eu acho que isso é marketing do agro. Sabe por quê? Pet selvagem, via de regra, não come ração. E o agro quer vender ração para você. Você tem cachorro? O que ele come? Ração. O teu vizinho, o outro vizinho que tem um gato, o outro tem um coelho, é tudo ração. A ração é a base de soja. A soja, a gente sabe o preço disso. O Diogo colocou bem o impacto ambiental, que às vezes vem embutido, parece uma coisa legal, fui ali, comprei, tem um selo do mapa, tem um responsável, mas o impacto é absurdo, tá? Depois acho que você perguntou se você pode comprar um animal. Sim, algumas espécies você pode. Por exemplo, eu estava vendo os preços esse dia porque eu estou preparando uma palestra. Se você quiser comprar uma jiboia, no pet, no jiboia, no seu pelado, custa a mais simplinha, custa R$3.000. Aí você tem que pagar a questão sanitária, né, que tem que ter um laudo para viajar, não discuta o seu nome, de trânsito, né? Você tem que pagar o avião, vai custar uns R$5.000. Você vai aqui no Coroado, está saindo um filhotinho da alfândega, esse pessoal aí trabalhou com resgate, o cidadão pega aquilo ali e vende R$30, R$50. Então, não tem como a gente combater uma coisa que você pode ir ali e falar para a molecada, eu quero comprar uma jiboia. Cara, vai aparecer uma jiboia, porque elas estão dispersando, né? Aí é uma fonte. Você quer comprar um macaquinho, custa até R$70.000. Legal. Se tiver essa grana, né? E a professora trouxe uma coisa importante, né? Porque cresce. Esse dia minha filha faz veterinária, ela falou, pai, eu quero comprar um mini porco. Ela tem 25 anos. Eu quero comprar um mini porco. Eu falei, mini porco, eu quero um mini porco, fiquei enlouquecido. Fomos pesquisar. O mini porco no Brasil, ele cresce durante 5 anos e atinge 50 quilos. Você tem 50 quilos? Você percebe? 50, quer dizer, aquilo que era basquete. Então, você vê o cara vendendo, tenha porco. Em vez de ter um macaco, tenha um porco. Olha, tem nosso porquinho. Está mamando ainda. Agora, num apartamento, 50 quilos, meu amigo. Imagina quanta ração esse bicho vai comer. Então, você precisa tomar muito cuidado. E eu tenho uma experiência, a professora falou uma coisa correta, né? Os bichos crescem, viram um problema e aí vem maus tratos, né? Em 2002, eu tinha medo de cobras, serpentes, e ainda tenho. Um tremendo respeito por aquela biologia, né? E meu primeiro aluno de mestrado, ele tinha um criatório de serpente chamado Xirimbá, lá no Pará, ainda tem um culto, você conhece, né? E eu morria de medo daquele bicho, eu não sabia manipular, e eu já era professor na UFTA, e eu não me sentia à vontade, né? E eu falei, quer saber, eu vou comprar um negócio desse aí. Ele chama Lula, porque foi em 2002, foi quando o Lula foi eleito. Ele está vivo até hoje. Ele atingiu esse ano a maioridade, ele tem 21 anos, é um macho, não podia ser uma fêmea, senão fica muito grande, não cresceu muito, não é obeso, porque eu controlo o que ele come, ele não come ração. Tá? Nós fizemos a bioquímica do sangue dele, é muito parecido, ele está até no estágio nutricional melhor do que esses que a gente pega na natureza e também não faz. Agora eu te pergunto, tudo bem, é um F1, né, nasceu em cativeiro, tudo legalizado, etc. Agora, será que ele estaria vivo 21 anos sozinho na mata? Provavelmente não. Desse tamanhozinho, as mucura pega, né? Mucura pega cascavel, pega jararaca, vai pegar uma, né? Não, é só linguiça, né?
bonitinho assim. Então a gente tem que pensar nessas coisas. E eu acho que nos anos 70, vocês não eram nem nascidos, a gente começou a se urbanizar e a gente começou a se afastar dos silvestres e começamos a nos aproximar dos domésticos, né? Em torno de 17 espécies, a última revisão que eu vi. Tudo ameaçado, já falei nisso, né? Mas eu acho uma perda. Pessoal, eu falo assim, é só porque eu fico empolgado, tá? Eu fico emocionado com esse assunto. Eu não sou agressivo, não. Porque às vezes eu me empolgo dentro da minha cabeça. Eu acho que nós não podemos afastar as novas gerações das espécies silvestres, porque elas vão se acabar. Agora, como nós vamos fazer isso? Nós temos inteligência para isso, tá? E precisamos aprender, porque é uma realidade, ou senão nós vamos pegar um outro caminho, só vai ter cachorro no mundo, só vai ter gato, né? Os meus alunos de biologia, eles choram quando vê um cachorro maltratado lá no campus, mas quando vê uma cobra, eles estão sempre nada. Estou sendo simplista. Isso me incomoda muito. Porque cachorro, caramelo, tem em qualquer lugar do mundo. Agora, um saulim, que nós temos um especialista aqui, só tem aqui. E de repente o cachorro mata. E vai você fazer alguma... Por exemplo, um cachorro lá se aventurou com um porco-espinho, com endu, ficou tudo cheio dos pelos, né, dos espinhos na cara. Nossa, mas foi o maior problema com o cachorro. Ninguém pensou no coendu. O cachorro deu uma bocada no coendu, meu amigo, uma espécie silvestre. Então, eu vejo biólogos, até os veterinários entendem, porque vocês olham o indivíduo e a saúde, eu também quero que olhem a minha saúde, né? A minha saúde é importante. Mas eu fico preocupado de ver os biólogos com esse sentimento. Ele está preocupado com o cachorrinho, com o gatinho. Não tem problema. Ele pode se preocupar com o cachorrinho, com o gatinho, mas não é para tirar o olho dos outros grupos. Porque são esses grupos que vão para a extinção. Não é cachorro, o cachorro vai ter para sempre, provavelmente. Talvez a gente passe e eles fiquem vagando aí. Pelo menos os filmes falam isso, né? Então a gente precisa mudar essa percepção. E não sei de onde vocês vieram, tudo branquinho, né? Acho que vocês vieram lá de baixo, né? Via de regra. E a gente é formado de uma forma diferente, eu também fui. E quando você chega aqui, né? Você leva um tapa na cara, você fala, nossa, né? Como eu sou raso, como eu sou curto. Eu não sou mau, é porque eu só conheço aquela realidade. Mas e o pessoal está aqui, né? E você prefere que o cara mate a vaca ou que ele fique com a vaca? Ele pode ficar com a vaca um tempo e trocar de vaca. Ela não sabe viver sozinha. Não fique muito tempo com ela, só ela vai embora. Ou não, ela vai entrar na cadeia. Então eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Nós estamos muito sentimentalistas, muito poucos cientistas, e nós estamos sendo usados pelos formadores de opinião. Essa frase, selvagem não é pet. Quem falou isso? Qual é a autoridade dessa pessoa? Que ela realmente, qual que é isso da vivência dela? Ela trabalha com isso. Isso aqui é um slogan, foi um designer que criou. Eu sei que o Igor usa, que é útil, né? Mas você tem que ir lá na raiz, me parece muito estranho. Selvagem pode ser pet sim, e pode viver melhor do que na natureza, ou mais tempo. E você tem que escolher. Lembrando que tudo isso é uma estratégia de conservação. Por que a gente cria jiboia? Porque as pessoas podem ir buscar jiboia na natureza, mas você tem 70 mil reais para comprar uma carne. A bolsa é pouco, né? E vai acabar. E quando acabar, nós vamos ter que arrumar emprego, gente. E aí esse negócio, essa coisa vai se formar, e eu acho que nós, até como técnicos, a gente acaba indo levando na onda, né? Porque todo mundo fala isso, mas você acha que esse negócio é verdade? Eu acho, né? Claro que tem um limite, ok? Por exemplo, eu não posso ter um mini porco na minha casa. Eu tenho um quintal bom, mas um mini porco não dá para mim ter, tá? Eu quero ter uma avestruz. Posso ter avestruz? Tem? Não, uma avestruz não vai dar, porque nem o presidente tinha dinheiro para dar para avestruz, né? Lá do Planalto, imagina eu. Okay?
Então você tem que ver o tamanho das suas pernas. Sabe, para terminar, sabe o que me deixa um pouco chateado? Geralmente, tem exceções, quem fala que você não pode ter contato com animais silvestres são pessoas que têm contato com animais silvestres. Você vai na casa dele, tem uma preguicinha que ele está cuidando, às vezes cuida por ofício, entendeu? Mas presta atenção nisso. Muita gente fala, não pode ter bichinho, e aí você vê, o cara é pesquisador com aquilo, ele tem contato diuturnamente com aquele grupo, e é importante para ele. Mas você não pode, porque você não é biólogo. Vai ter cascão de gato, tudo bem, vai comprar ração. Vamos plantar a ração aqui, né? Vamos plantar soja e etc. São um desabafo. Eu penso essas coisas, eu sofro pensando essas coisas sozinho, e obrigado por poder. Porque para poder entrar com as ideias, né? Bom, a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. E a gente estava passando uma lista para vocês colocarem o nome, instituição e e-mail. Todo mundo assinou essa lista? Tá. Só isso? Só para ajudar, mais alguma coisa, obrigado. Vamos fazer uma foto todo mundo junto? Acho que é a próxima, né? Desculpa se eu interferir aqui na. De boa. Então, qualquer coisa você pode entrar em contato com eles nas redes sociais. Também a gente tem nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Também temos nosso canal de YouTube, que inclusive estamos gravando para postar depois. A Gabi está fazendo live no Instagram. E também estamos precisando mais membros para a Ciência com certeza, porque a gente precisa. Acho que não sei se vocês gostaram dessa hora de conversa. Gostaram ou não? Sim. É legal. Então a gente precisa mais pessoas, inclusive. Isso é só da pós-graduação? Não, é a graduação. A Anne é também da Ciência com certeza. Sim, não é uma ação da ecologia que. A gente tem as portas abertas para qualquer um se voluntariar e ser parte da nossa equipe. Estão precisando de nós. Inclusive, eu, próxima semana, estou defendendo meu doutorado e estou dedicando meu tempo, que deveria estar fazendo minha defesa, né? Estou dedicando tempo aqui para essa parte de conversa, que eu acho que também foi legal. Então, qualquer coisa, estamos aí, pode entrar em contato e obrigado a todo mundo. Agora a gente pode tirar foto. Vamos lá.